que acontece dentro da mente que quando você pede ajuda, há uma espécie de push, de alavancagem interna que você redefine o problema e é capaz de resolver o problema mesmo antes da ajuda chegar. Ou seja, basta se perguntar o que é que me falta e a resposta volta, vem, brota, emerge. Então eu escrevi um artigo para a gente pensar que recurso é esse que a gente tem de resolver um problema que, a princípio, a gente pede ajuda para resolver, mas se puxar, capturar os recursos internos que não foram utilizados ou que foram limitados no início e não foram mobilizados, você consegue. Isso quer dizer que a gente é capaz de qualquer coisa? Não! A gente é capaz de nos ajudar de uma maneira e ajudar o grupo, ou o grupo se ajudar, se ele prestar bem atenção ao seu potencial, muito mais do que ele pensa que pode. Essa é a premissa. Vamos examinar tudo que tem que ver com isso. Quando alguém se sente incapaz, ou quando o grupo inteiro experimenta a sombra da incompetência, algo mais profundo do que o erro ou a falha se manifesta e fica evidente. Nesse momento, um instante, o campo da relação eu, tu, ele, nós, que a gente costuma trabalhar como uma rede relacional ou campos relacionais interconectados, ele se contrai, o eu se fecha em torno de um vazio que teme ser visto. Quem sou eu para resolver essa situação? E o tu, por sua vez, é distorcido para mais. O tu é projetado como aquele que sabe. É um tuzão e um euzinho. O ele, nessa situação, é o problema, a tarefa, o obstáculo, que se torna uma espécie de que é isso? Que corpo estranho, que coisa estranha, que loucura, como é que dá para resolver isso, né? E o nós ainda não existe porque você não estabeleceu uma relação de sentido entre você e a solução, o problema e a solução ainda. Mas é justamente aí, no ponto mais baixo de sentir-se incapaz, que a inteligência implicada começa a respirar, a mostrar para aquilo que veio. Qual é o ponto de virada? O ponto de virada é quando pedir ajuda, você abre um campo. A perguntar, desde os tempos de Sócrates, abre campos de observação sistemática da realidade que você está examinando. Quando eu digo que você está examinando, é que se você pergunta, você está examinando. Como é que se faz isso, por exemplo? Quando você pergunta como é que se faz isso, é porque você está examinando isso. E você está pedindo ajuda ao próximo, mas antes do próximo, você está pedindo ajuda a si mesmo. E isso você não nota, a não ser que você fale com você mesmo. Pedir ajuda não é apenas um gesto funcional, é um ato ontológico. Que quer dizer ontológico? Palavra difícil, né? É você se colocar no mundo enquanto ser no mundo. Eu me abro por uma questão no mundo da vida. Isso é um ato ontológico. É o reconhecimento de que saber não é uma propriedade, mas é um lugar de divisão entre o que escuta e o que fala, o que pensa e o que experimenta aquilo que pensa como hipótese. É um lugar de interação, é um ponto de mediação, de intermediação, uma ação de intermediário.
o que se expressa com o que se compreende. Quando você pede ajuda, nem que seja assim mesmo, o interagente desloca a posição de saber. Já não é eu não sei diante do outro que sabe, mas um espaço onde o saber pode emergir. Eu não sei, diz uma parte de você, para outra parte de você, que é a parte suposta saber, como diz um psicanalista chamado Jacques Lacan, em francês, ou Jacques Lacan, que é notável. Quer dizer, se eu não sei cá comigo mesmo, talvez eu saiba cá com o outro, e o outro está representado no meu universo relacional. Mas esse deslocamento é o primeiro movimento que a inteligência implicada opera em nossas mentes. Ela não resolve um problema, ela religa o eu consigo mesmo com o outro. É o outro representado para você. O outro que ainda fisicamente não te ajudou, mas ele, enquanto esse outro real, digamos, da realidade física, imanente, vem vindo, a representação que você tem desse outro está interagindo com você e vocês estão construindo situações. O conhecimento que você tem de si e o conhecimento que você tem do outro estão interagindo. E, com frequência, encontram a definição de problema e solução. Muitas vezes, nesse exato momento, forças inesperadas surgem. Internamente, algo se organiza, um raciocínio, uma lembrança, uma intuição. No plano interpessoal, outras pessoas se sentem chamadas a participar, como se a vulnerabilidade de um convocasse a potência dos outros. Eu não sei, mas você sabe, o outro sabe, ele sabe, mas ainda não existe o nós sabemos, porque não se formou o campo nós. Só quando você resolveu, então tá, na próxima vez nós vamos nos comportar dessa maneira. Isso no campo da solução. Antes de definir o problema dessa forma, tem um espaço de impotência que nasce de uma assimetria entre o eu e o outro, suposto saber. E a gente vai investigar como é que é isso num exemplo vivido. Vamos pensar numa equipe técnica diante de um sistema que falhou. Durante horas, cada um tenta isolar o erro. São os códigos que parecem multiplicar em complexidade. Então é isso. Surge um silêncio pesado, te dá frustração em alguém, tirando a máscara, como se diz, expressa. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. E se coloca na posição da impotência. Nesse instante, o tom da reunião muda. Os outros começam a falar, não mais para mostrar competência, mas para compartilhar dúvidas. E não é assim aquele papo, é assim, seu babaca, deixa que eu faço, deixa comigo. Tudo isso não resolve e as pessoas começam a se perguntar, onde é que será que eu errei? O que será que não deu certo? E começam a examinar o espaço-problema dos campos relacionais, das tarefas, dos propósitos, das posturas, das atitudes recíprocas. Começa a examinar a tessitura do jogo relacional. Bom, aí é promissor. De repente, um detalhe lá escondido vem à tona, emerge. Algo que ninguém via antes de bater essa bola toda, antes de fazer esse pseudo-caos de perguntas sem uma resposta objetiva e linear. Ninguém via sozinho, mas depois que começou essa busca aparentemente caótica, ela aparece. Um dos membros que até então parecia meio marginal, meio periférico, propõe uma hipótese simples. Vamos fazer assim, vamos ver se isso funciona. O cara nem é o grande especialista. E todos testam e funciona. O sistema volta ao ar, mas algo mais importante do que o sistema voltar ao ar aconteceu.
A passagem da impotência individual a uma inteligência composta através da interação aberta, livre interação criativa, inovadora entre as partes, é que é reconhecida, é mais importante do que apenas o resultado do sistema voltar ao ar. A competência, antes de ser entendida como pura performance individual ou mesmo coletiva, se revela como um fenômeno de co-implicação, de composição das singularidades num plural inteligente, num plural adaptativo, num plural melhor e maior e mais potente, mais potente. Juntos somos mais potentes do que individualmente, em resumo. Bom, não foi um ato de genialidade, não foi, aquele sujeito não era um gênio, não era um Einstein, não era um, sei lá, qualquer gênio da história humana, mas é um efeito de sistema de redes humanas, um efeito da relação. A equipe que aprendeu a aprender no trabalho de campo, com um grupo de designers e engenheiros de uma startup, observou-se um padrão recorrente. Sempre que a pressão por resultados aumentava, as reuniões se tornavam defensivas. Quer dizer, mais pressão, mais reação contra a pressão. Cada um tentava preservar a sua imagem de competência, mas é uma imagem no sentido de manter a superfície, comportar-se para o outro e não para si. Essa imagem de competência não resolve. O desempenho, apesar dela, ou paradoxalmente a ela, caía. Com a introdução de uma prática simples, nomear aquilo que não se sabe, no início de cada encontro, alguma coisa mudou e mudou profundamente. Vocês entendem como é que fica? Cada vez que eu tenho alguma coisa que eu não entendo, que eu não percebo, ou não imagino, ou sinto que falta, eu nomeio isso e vou colocar isso antes de examinar o problema que é pré-definido pelo grupo, que o grupo, na sua história, definiu como problema. Eu não entendi isso, eu não enxergo aquilo, eu não percebo aquilo outro, eu não sinto que falta algo nessa maneira como a situação está posta. E cada reunião começava com uma frase: o que a gente não sabe disso que a gente colocou para nós, e que precisamos, ou que precisamos descobrir juntos. Quer dizer, o que a gente não sabe que não sabe? Em vez do que a gente sabe, isso foi dito, então vamos fazer. Espera aí, o que foi dito, o que foi enunciado, o que foi falado, o que foi desenhado, o que eu entendi e o que eu não entendi. Foco no que eu não entendi. Todo mundo focando no que não foi percebido, ou sente que aquilo lá falta alguma coisa, não precisa saber o quê, mas compartilha o não saber daquilo que passa por todos os sentidos, que eu não sei o que me falta saber, que eu sinto que falta, eu enxergo que falta, ou penso que falta, ou não me soa bem, mas o que falta eu compartilho. Vamos ver se os outros percebem ou sentem de uma forma equivalente, análoga. Da mesma forma não, porque nós somos indivíduos, mas de uma forma análoga, analógica. Essa prática, em poucas semanas, gerou indicadores de solução criativa e tempo de resposta muito poderosos, muito impactantes
e de uma forma muito significativa. Melhoraram drasticamente em poucas semanas, não na hora. O grupo começou a pensar de uma forma reflexiva. O grupo deixou de operar em lógica de especialista, deixa comigo, deixa que eu sei, eu sou o cara, e passou a funcionar como um organismo relacional. A vulnerabilidade se tornou um método. Eu não sei. Tudo bem, isso está posto aí, mas o que eu não sei disso que está posto aí? O não saber virou um método. E esse método faz com que eu precise do outro para saber. Não do outro real apenas, mas do outro implicado, do outro que sabe. E eu não me rebaixo perante o outro. Eu convoco o outro para pensar junto. O outro imaginário, o outro simbólico e o outro real, como diria o psicanalista Jacques Lacan. O sentido implicado de incompetência. O que é essa pseudo-incompetência? Porque se eu me ponho na posição de incompetência e aponto para um outro que é maior que eu e me ponho abaixo dele, eu tenho acesso a me perceber como abaixo dele e perceber ele como acima de mim. Isso é uma posição terceira. Então vejo o que é que me falta em relação a essa superioridade do outro. Em qualquer game, em qualquer jogo, em qualquer disputa esportiva ou geopolítica, eu preciso saber das minhas fraquezas, das forças do outro, assim como das minhas forças. Se eu perceber o que o outro sabe ou não sabe, e o que eu sei ou não sei, eu posso crescer e o outro não fica tão poderoso em relação a mim. A gente pode equilibrar as nossas competências. Eu não preciso ser tão incompetente e nem o outro tão competente. A gente pode conversar no mesmo nível, eu e o outro dentro de mim, simbólico, imaginário, ou o outro fora de mim, imaginário, uma outra parte de mim, um outro imaginário, dentro da minha cabeça, ou outro real, o outro que está aí, fisicamente presente. Sob o olhar, então, da inteligência implicada, a incompetência não é uma falha, é uma abertura. É o lugar onde o real, quer dizer, o que existe e é impossível de ser diretamente aprendido, nos atravessa e nos lembra que saber é sempre estar em relação. Aí, minha gente, a noção de real da filosofia, da fenomenologia, é aquilo que não é apreensível diretamente. Ele diz assim, mas como? Se eu pegar um óculos aqui, esse óculos é real. Sim, mas eu estou pegando esse óculos real através da minha representação do que é um óculos e do que é a representação do que é o meu corpo e do que eu imagino que significa isso. Para um extraterrestre, isso não é real. Eu nem sei como é que é a corporalidade dele. Mas a gente inventa, constrói, não como falsidade, mas como criação da relação com o mundo, quando a gente interage com o mundo à luz do próprio corpo, quer dizer, guiados pela representação do corpo, a gente percebe o que nos o que tem em relação ao corpo, perto ou longe, como real o corpo. O real, ele é real em relação à representação que a gente faz de si. Isso é estar em relação. E o real como absoluto é que a gente não sabe, é real para nós, na relação que nós temos. E esse óculos é real para mim na relação que eu tenho com ele. Se eu pegar uma tribo, um ET, e dizer aqui, ó, tá vendo? É um óculos, ele não sabe. Ele não tem obrigação de saber, e nem de ter apreensão, sei lá como é que ele é feito. Então, o real é construído na relação. Quando alguém diz,
não consigo, há um chamado. O campo relacional se reorganiza e, se houver escuta, atenção, abertura para experimentar, o próprio não se converte em gesto de criação. Por exemplo, existe uma prática de hipnose relacional ericksoniana, Milton Erickson, que diz que é usada com uma reação paradoxal em comunicação humana efetiva por vários alunos dele. O cara diz, eu não consigo isso. E aí o facilitador diz, é mesmo, você realmente não consegue isso. Aí o cara se vira para o facilitador e diz assim, como é que você sabe que eu não consigo? Quem é você para dizer que eu não consigo? Pois é, quem sou eu para dizer que você não consegue? E o cara fica indignado, vai lá e faz. E o que é paradoxal, né? Que ele achava que não podia, alguém diz, é mesmo, tu não pode. E isso interroga a impotência, o não saber do sujeito que assim se expressa perante si. É uma espécie de estratégia de colocá-lo numa situação paradoxal. Aí já vai um exemplo de uso, né, para vocês. Dessa forma, a inteligência implicada nos convida a inverter o eixo da competência. Não é quem sabe que ensina, mas quem se implica que faz surgir o saber. Não é quem controla que conduz, mas quem escuta que orienta o movimento. Não é quem vence o erro que progride, não é superar o que está errado, mas sim quem habita, quem experiencia, quem se implica até que o erro se ressignifique e se torne um caminho para a gente pensar junto. Talvez a verdadeira competência a que emerge esse entre é uma palavra mágica, quer dizer, os pensadores sistêmicos diziam, tudo é sistêmico, né? Tudo se relaciona. Mas se tudo se relaciona, caramba, os pensadores sistêmicos do século XX, então vamos estudar o entre, né? Como se relaciona, a maneira como o entre se produz. O entre é o entrelaçamento, a interrelação, o inteligere, a inteligência. Como emerge isso? Aí é que está o ponto. Esse entre só se manifesta quando a sensação de incompetência, de eu não posso ou nós não podemos, é acolhida como parte do processo. Eu me percebo não podendo. E, então, como é essa percepção de eu não poder? Como é que isso é visto, ouvido e sentido em mim ou em nós, se for uma equipe? O que é o erro, o medo e o pedido de ajuda são, nesse sentido, rituais silenciosos, subliminares do processo de implicação cognitiva, da inteligência implicada. É ali que deixamos de operar sozinhos e começamos a operar de fato, de forma composta, a pensar em relação e na relação. Então, isso me dá ideia de colocar tudo isso numa cena que ilustre esse modo de entender da inteligência implicada. Vamos imaginar uma cena. A cena é a seguinte: intervalo entre o erro e o encontro. Vamos fechar a mente em modo imaginário e vamos imaginar uma narrativa. Chove lá fora. A sala está abafada, as telas acesas, os rostos tensos. A equipe de desenvolvimento da empresa passou a noite tentando resolver um erro que paralisa todo o sistema. O código parece zombar de cada tentativa. Ele nada copila, nada roda, tudo empaca.
O som do teclado vai rareando, até que se ouve só o zumbido do ar-condicionado. O pessoal está todo parado. De repente, a Júlia, a mais nova do grupo, murmura: "Caramba, eu não consigo mais, acho que falhei." Alguém responde: "Mas há algo na forma como ela diz 'acho que falhei' que não soa como desistência. Soa como... Como é que é esse teu falhar? Como chamado? Fala mais sobre isso que você acha, Júlia." E o Rafael, que há horas tentava sustentar a postura de líder confiante, sente um nó na garganta e respira: "Talvez todos tenhamos falhado." O ar muda, não só o ar-condicionado. O silêncio, antes tenso, ele parece que se abre. E nasce um campo. Eles começam a falar mais entre si de uma maneira um tanto aleatória, aparentemente sem propósito pré-determinado. Aparentemente não, sem propósito pré-determinado, examinando o não saber, o sentir falta, a experiência de incompetência, para entender melhor como é que ela se produz. Descobrem que cada um guardava um pedaço, um chunk, uma dimensão, uma característica do problema, um log que ninguém tinha olhado, uma função que estava despercebida, uma suposição feita sem checagem. Eu pensei que era assim, mas baseado em que, fulano, tu pensou? Eu pensei porque eu achei que... Eu pensei porque eu achei. Achou aonde? Tinha onde? E aí todos os pressupostos são decompostos e são examinados em sua origem, em sua sustentação. E com isso, um movimento cognitivo intra e interpessoal entra em ebulição. E num dado momento, as vozes se cruzem, as telas se aproximam. Ninguém mais fala do meu código ou a tua parte que é errada. As frases mudam de sujeito e as pessoas começam a pensar como uma unidade de singulares, como singulares no plural, e começam a falar do tipo: e se a gente tentar isso, como é que fica, pessoal? A gente, um organismo plural, ainda sendo singular. Não é um indivíduo que quer se salientar no grupo. É um singular dentro de um plural fazendo uma pergunta para o plural. O outro diz: acho que estamos perto. De novo, sentido de time. É um elemento do time procurando interagir dentro do frame, do enquadre, do espaço-problema nós. É um problema da gente. Nosso. O eu se dissolve um pouco, não por submissão ao outro, mas por composição ou por coimplicação. Nesse momento, a inteligência deixa de ser propriedade e se torna um fenômeno emergente. É uma inteligência implicada e composta. Qual é esse momento de virada? Depois de horas, Júlia, a mesma que se declara incapaz, nota um detalhe: uma linha de código redundante que ninguém estava vendo antes porque era outro filtro de observação e ação. E ela se pergunta no grupo, não individualmente, de forma isolada. E ela fala então: e se for isso? E todo mundo testa, funciona. O sistema volta ao ar, mas algo mais vital acontece. A equipe experimenta o que a gente chama de inteligência implicada em ato, um saber que nasce da relação, do entre, da vulnerabilidade compartilhada. O Rafael, exausto, sorri. Uau! A gente não resolveu o bug. Foi ele que nos juntou. Quer dizer, a gente aprendeu com aquilo que a gente não sabia e se tornamos mais compostos e competitivos.
um comentário sobre isso, que resume esse estudo de caso. Sentir-se incapaz é, na verdade, tocar o limite de um modo de pensar centrado apenas no eu. Ao pedir ajuda, o sujeito abre uma espécie de fenda, de um lugar onde entra a luz. E é por essa fenda que passa o real, aquilo que importa, aquilo que é desconhecido, através do outro, e se constitui, depois que a gente captura o real, em alguma coisa que para nós é real. Depois que a gente examina o desconhecido e tem a humildade, a resiliência e a prática de examinar aquilo que a gente não sabe, a gente reconhece uma nova dimensão do que nos une e nos separa. O nós, em toda a sua imbricação de eu, tu, ele, e o nós como um ponto de intersecção. É nesse espaço, nem dentro nem fora, que a inteligência implicada se forma. Não como soma de competências, mas como um campo relacional composto de sentidos. Não como um sistema de votação, mas como um sistema de consenso a partir da observação e teste de realidade. O grupo que antes operava como um conjunto de especialistas se torna um organismo de observação, experimentação e execução e verificação de resultados sistêmico, conjunto. Cada vulnerabilidade vira sensor do conjunto, do sistema. Cada dúvida vira motor de inovação e criatividade desse organismo sistêmico, nós. E a solução que emerge não vem de dentro de ninguém genial, mas sim do entre todos.